Toda vez que a NASA faz um anúncio, a humanidade se pergunta se ela conseguiu encontrar vida alienígena. Infelizmente, isso ainda não aconteceu, mas esse dia pode estar se aproximando cada vez mais à medida que a raça humana se prepara para viajar a Marte. Até aquele dia, teremos que confiar nas amostras que a NASA planeja trazer de volta à Terra em 2028. Até lá, talvez possamos começar a trabalhar no escudo magnético e tornar Marte habitável, e talvez até mesmo mudar a paisagem fervilhante de Vênus. Se você gostaria de saber mais, junte-se a nós enquanto damos uma olhada no grande anúncio que a NASA revelou. Jim Grim tem visto tudo isso desde que se juntou à NASA em 1980. Ele ajudou a NASA a entender o campo magnético da Terra, explorando o sistema solar externo e procurando por vida em Marte. Nas últimas 4 décadas, ele moldou grande parte da investigação científica da NASA, supervisionando missões através do sistema solar e contribuindo para mais de 100 trabalhos científicos sobre uma variedade de tópicos, incluindo 12 anos como diretor da divisão de ciências planetárias da NASA e os últimos 3 anos como seu cientista-chefe. Ele começou sua carreira se especializando no campo magnético da Terra e nas ondas de plasma, mas mais tarde ampliou seus interesses de pesquisa. A mais recente proposta significativa do Dr. Green foi uma escala para verificar a detecção de vida alienígena, conhecida como a Escala de Confiança de Detecção de Vida. Ele publicou uma pesquisa que sugere que poderíamos terraformar Marte e começar a torná-la habitável para humanos, usando um enorme escudo magnético para evitar que o Sol despoje a atmosfera do planeta vermelho e eleve a temperatura na superfície. Mas a NASA está há muito tempo interessada na busca pela vida em Marte. Suas tentativas começaram com os Vikings 1 e 2, os Landers de 1976, e continuaram com missões até os anos 90. Então, é surpreendente que os cientistas não tenham se deparado com um monte de evidências de que existe vida alienígena no espaço? A resposta de Green é um tanto sim quanto um não. Agora os cientistas estão se concentrando em técnicas muito mais metódicas e inteligentes para reconhecer as assinaturas que a vida produz ao longo do tempo. O Sistema Solar tem 4,5 bilhões de anos, e a Terra está repleta de vida. Mas volte 1 bilhão de anos atrás, e você veria que Vênus já foi um planeta azul. Naquela época, ele também tinha um oceano grande, então ele também poderia ter abrigado vida e muito dela. Marte foi outrora um planeta azul bilhões de anos atrás. O que mudou foi que Marte perdeu seu campo magnético, que foi quando a água começou a evaporar, e Marte ficou estagnado por volta de 3,5 bilhões de anos atrás. Ainda assim, os cientistas estavam otimistas. Eles esperavam descobrir a vida na superfície e, na época, eles colocaram os terrestres Vikings em um lugar ruim porque não sabiam onde mais colocá-los. Eles estavam apenas focados em colocá-los na superfície do planeta vermelho. O Dr. Green comparou esse movimento com a queda de algo no deserto de Gobi. Eles deveriam tê-los pousado na cratera de Jezero, neste delta do rio, onde está agora o Perseverance, o rover, mas eles nem sabiam que ele existia na época. Então eles ajustaram seus planos e relocaram suas sondas. Em certo momento, um dos desembarcadores havia revelado vida microbiana nos solos, mas apenas um dos 3 instrumentos o fez. Então os cientistas não podiam afirmar que tinham descoberto vida. Hoje, os cientistas entendem que eles terão que trazer amostras de volta à Terra para que possam estudá-las corretamente. Na época, eles não tinham nenhuma pista de que uma missão de retorno de amostras precisaria ser planejada. E isso é exatamente o que eles estão fazendo agora. A NASA e a Agência Espacial Europeia têm trabalhado no programa de retorno de amostras de Marte para trazer as primeiras amostras de rocha e poeira coletadas da superfície marciana para a Terra. E se eles tiverem sorte, um frasco de atmosfera marciana também. Se tudo correr como planejado, as amostras devem ser devolvidas até 2033. Desde sua chegada a Marte em 2021, o rover Perseverance da NASA tem coletado calmamente amostras. Além disso, ele tem se preparado para trazer essas amostras para casa. Isso seria sem dúvida uma conquista emocionante para o mundo científico. Todos serão capazes de ver como Marte é e do que é feito quando tiverem acesso a amostras do planeta. E nós, finalmente descobriremos se o planeta é realmente tão vermelho quanto aparece nas fotos. Mas a missão é, para dizer de forma branda, complicada. Há vários passos para os quais eles terão que se preparar. E a NASA e ESA pretende devolver as amostras com 3 missões. E sim, isso pode parecer muito rebuscado, mas a NASA desconstruiu a expedição passo a passo para examinar cada robô autônomo que terá que cooperar sem falhas em um planeta que está a quase 400 milhões de milhas de distância. Assim, Perseverance conseguiu perfurar cerca de 2 polegadas na superfície para extrair um núcleo rochoso. Uma vez que a peça foi removida, a amostra foi armazenada em um recipiente, e este foi nada menos do que um momento histórico para a NASA. Isto marcou a primeira vez que uma nave espacial havia embalado uma amostra para trazer de volta à Terra.
Se você pensou nisso, a missão já está em andamento graças ao Perseverance. Mas, enquanto eles podem estar ocupados empacotando pedaços de Marte, a missão de recuperação de amostras começará em 2028. Essa parte da missão exigirá 2 helicópteros, o veículo de subida de Marte e o módulo de retorno de amostras para ser lançado em direção ao planeta. Lá, esses veículos participarão da coleta das amostras do Perseverance e da transferência para o Earth Return Orbiter, para que possam ser trazidos de volta para casa. Estas amostras não retornarão à Terra até 2028, se tudo correr conforme o planejado. Mas parece ser possível. No final do dia, pegar pedras de um planeta e trazê-las para outro é possível porque, pelo menos, é simples. É a ideia do Dr. Green de terraformar Marte que é um pouco difícil de se entender. Claro, pode soar como um plano intrigante, mas será realmente possível fazer o que ele planejou? O Dr. Green, sempre o otimista, diz que sim. Quando o escudo for colocado entre o planeta e o Sol vai parar de se desprender e a pressão vai subir e a temperatura também. Na verdade, Marte começará a terraformar a si mesmo. E é exatamente isso que os cientistas querem: que todo o planeta participe do que puder. O primeiro nível de terraformação é de 60 milibares, o que é um fator 10 vezes maior do que onde estamos agora. O limite Armstrong é o ponto em que o sangue humano não ferve se eles saírem à superfície. Se os humanos não precisarem de uma roupa espacial, eles teriam muito mais liberdade e mobilidade. Além disso, a temperatura e pressão mais altas permitiriam que eles começassem a cultivar plantas no solo. Mas certamente o escudo magnético soa como algo que só seria possível em Star Wars, não é verdade? Acontece que existem várias opções para a construção do escudo magnético. O Dr. Green está tentando publicar um trabalho do qual ele vem fazendo há anos, mas ele não acha que seu trabalho será muito bem recebido pela comunidade planetária. Ele revelou que a ideia de terraformar qualquer coisa é desaprovada, mas ele ainda está concordando com isso. Ele está certo de que a sua ideia poderia ajudar a alcançar as condições necessárias para terraformar Marte e também acredita que os cientistas poderiam mudar o ambiente de Vênus também se eles usassem um escudo físico que refletisse a luz. Embora possa parecer fácil o suficiente, o Dr. Green está mais focado em outros corpos planetários além de Vênus e Marte. Aparentemente, após a detecção de plumas que irromperam do oceano subterrâneo da Europa em 2013, a NASA aprovou a missão Europa Clipper em 2015 para buscar sinais de vida na lua de Júpiter, Europa. A NASA planeja lançar a missão em 2024, mas o Dr. Green esperava que isso acontecesse mais cedo, embora ele soubesse que não era nada mais do que um pensamento desejoso. Ele explicou que existem algumas missões que são tão grandes que são chamadas de missões estratégicas. De acordo com ele, as estrelas devem se alinhar para que elas realmente aconteçam. Tudo o que o cientista pode fazer é propor o plano, devolver um caso sólido para ele, apresentá-lo à gerência da NASA e depois apresentá-lo ao Congresso. Green deu tudo isso e propôs uma missão Europa a cada ano. Mas, naquela época, a administração não tinha nenhum desejo de viajar para a Europa. Havia plumas. Isso finalmente ajudou a tornar a missão Europa uma realidade. Em 2013, ele participou da reunião Geofísica Americana, onde vários cientistas estavam prestes a dar uma palestra sobre como encontrar uma pluma na Europa, graças ao Hubble. O Dr. Green ficou eufórico e sem outro pensamento, ele chamou a sede da NASA novamente e eles conseguiram. Ele levou a informação de volta à sede e incorporou-a na história da Europa, o que foi um enorme passo à frente. Imagens de uma pluma aquática brilhante que rompeu da superfície da Lua de Saturno, Encélados, capturaram a atenção do mundo em 2005. A enorme coluna de vapor, partículas de gelo e moléculas orgânicas pulverizadas da região polar sul da Lua indicaram a presença de um oceano de água líquida sob a concha de gelo de Encélados e confirmaram a atividade geológica da Lua. A pluma também impulsionou Encélados e outros mundos no sistema solar externo, que carecem de atmosferas e estão longe do calor do Sol para o topo da lista de lugares da NASA para procurar por sinais de vida. Os cientistas estão agora planejando uma missão à Lua de Júpiter, Europa, que tem oceanos cobertos de gelo e possivelmente plumas. A nave espacial Europa Clipper da NASA, programada para ser lançada em 2024, estudará a Lua desde o seu interior profundo até a sua superfície para determinar se ela tem os ingredientes para suportar a vida. Europa, assim como Encélados, é geologicamente dinâmica, o que significa que o calor é gerado dentro das luas cobertas de gelo, enquanto suas camadas sólidas se esticam por causa do cabo de guerra gravitacional com seus planetas hospedeiros e luas vizinhas. Isto, ao invés do calor solar, impede que a água subterrânea congele. Portanto, não importa que a Europa esteja muito mais distante do Sol do que Marte. Este calor também pode ajudar na produção ou circulação dos blocos de construção química da vida.
tais como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre em seus fundos marinhos. Mas é aí que as semelhanças entre Europa e Encélados terminam. No momento, as plumas indicaram que os cientistas poderiam encontrar um acesso mais fácil ao interior de Europa. Tudo se resume se Europa é habitável, o que depende ainda mais de se ter alguma compreensão do que está acontecendo sob a superfície da Lua. Em outras palavras, a magia de Europa está escondida nas profundezas da Lua. Em comparação com Encélados, que é do tamanho do Texas, Europa é cerca de um quarto do tamanho da Terra, ou um pouco menor do que a Lua da Terra. Além disso, evidências sugerem que Europa tem um oceano de água salgada muito mais profundo que Encélados, possivelmente com 40 a 100 milhas de profundidade, contendo aproximadamente 2 vezes mais água que os oceanos da Terra. Alguns cientistas acreditam que o oceano de Europa está reagindo com rochas superaquecidas sob seu fundo marinho, possivelmente através da abertura hidrotermal. Na Terra, tais áreas são hotspots químicos que alimentam uma pletora de criaturas. Os cientistas acreditam que grandes bolsas de água derretida na concha de gelo da Europa são mais prováveis de serem a fonte de plumas do que o oceano. Essas bolsas também podem fornecer habitats confortáveis para os organismos e talvez até mesmo suportar a vida humana.